Bom dia, meus irmãos. Eu voltei porque eu preciso continuar de gravar o capítulo 46, que eu estava lendo. Jacó vai para o Egito com toda a sua família. Deu um problema, eu gravei só 6 minutos. Eu gravei só um pedaço e ficou o resto para acabar de... que não sei, deu algum problema aqui que não gravou. Eu vou continuar porque não se para a palavra de Deus pela metade, se continua. Então eu parei, se vocês estiverem acompanhando aí, vocês vão prestar atenção que eu parei na parte que falou assim. Jacó partiu de Betsabeia, os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, os próprios filhinhos e as mulheres nos carros, que o faraó enviara para transportá-lo. Foi a última palavra que eu falei, transportá-los. Levaram também consigo os rebanhos e os bens que adquiriram na terra de Canaã. Foram para o Egito Jacó e todos os seus descendentes com ele, seus filhos e netos, suas filhas e netas, e toda a sua descendência. Então são os nomes dos israelitas que foram para o Egito. Jacó e seus filhos, o primogênito de Jacó, Rubem, primogênito de Jacó, que era Rubem. Os filhos de Rubem, Enoque, Falu, Anzon e Carni. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Saor e Saul. Filhos da Cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Caate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Fares e Zara. E Onã. Porém morreram na terra de Canaã, e os filhos de Fares, Esrom e Ramu. Os filhos de Isacar foram Tola, Fua, Jassuba e Serom. Os filhos de Zabulon, Sared, Elon e Jaeleel. Esses são os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, além de sua filha Dina. Ao todo, entre filhos e filha, 33 pessoas. Os filhos de Gade, Safon, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azé, Jame, Jesuá, Jesuí, Beria e Sera, irmã deles. Os filhos de Béria, Éder e Melquiel. Esses são os filhos de Zelfa, que Labão deu a sua filha Lia. E a esses ela deu à luz Jacó, 16 pessoas foram o total. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim, foram José e Benjamim. Nasceram no Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Senete, filha de Putifar, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim foram Bela, Bucó, Asbel, Gera, Manaamã, Equi, Ros, Malfim, Ofim e Arede. Esses são os filhos de Raquel, nascidos a Jacó, ao todo 14. Os filhos de Dan são Uzim, os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Gesser e Salém. Esses são os filhos de Bala, que Labão deu a sua filha Raquel. A esses ela deu à luz a Jacó. Ao todo, 7 pessoas. Egito, 7 pessoas. Os que foram com Jacó para o Egito, descendentes de seus, sem contar suas noras, eram todos 66. Os filhos de José, nascidos no Egito, eram 2. Ao todo, as pessoas da família de Israel que foram para o Egito eram 70. Encontro de Jacó com José. Jacó enviou Judá na frente a José, para que viesse ao encontro com Gesem. Quando chegaram à região de Gesem, José preparou seu carro e foi se encontrar com Israel, seu pai, em Gesem. Logo que o viu, lançou-lhe ao pescoço e, assim abraçado, chorou longamente. Israel disse a José: agora posso morrer, porque ainda estás vivo e eu vi teu rosto. Então disse José a seus irmãos: é a família de seu pai. Vou avisar o faraó, dizendo: meus irmãos e a minha família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. São pastores, possuem animais e trouxeram consigo suas ovelhas e seus bois, e tudo que possuíam. E assim, quando o faraó vos chamar e vos perguntar: qual é a vossa profissão?
Respondereis: teus servos sempre foram criadores de animais, desde a juventude até agora, tanto nós como nossos pais. Assim podereis morar na região de Gesem, porque os egípcios detestam todos os pastores de ovelhas. Jacó e os filhos diante do faraó. José foi comunicar ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus bois e todos os seus bens. Estão agora na região de Gesem. Tomou então 5 dentre seus irmãos e os apresentou ao faraó. Este lhes perguntou: qual é a vossa profissão? Responderam: nós, teus servos, somos pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. E acrescentaram: vieram morar neste país porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos e a fome é grande na terra de Canaã. Permite, pois, que teus servos habitem na região de Gesem. O faraó disse a José: teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Instala teu pai e teus irmãos na melhor parte do país, que habitam na região de Gesem. E se souberes que há entre eles homens capazes, coloca-os na frente de meus rebanhos. Na terra de Gesem, José mandou vir seu pai e apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Este lhe perguntou: que idade tens? Respondeu-lhe Jacó: os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Breves e infelizes têm sido os anos de minha vida, e não chegaram a igualar os anos da vida de meus pais, no tempo de sua peregrinação. Jacó abençoou de novo o faraó e retirou-se da sua presença. José instalou seu pai e seus irmãos, dando-lhes uma propriedade na terra do Egito, na melhor parte do país, na região de Ramses, como o faraó lhes havia mandado. José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. José distribuiu trigo estocado. Faltou pão em todo o país, pois a fome se agravava, e o Egito e Canaã estavam exauridos pela fome. José recolheu todo o dinheiro existente no Egito e em Canaã, em troca do trigo que eles compravam, e depositou o dinheiro no tesouro do faraó. Esgotou o dinheiro do Egito e de Canaã. Todos os egípcios foram a José dizendo: dá-nos pão, porque havemos de morrer debaixo de teus olhos por falta de dinheiro. Respondeu José: dai-me vossos rebanhos e em troca deles darei-vos pão. Se vos falta dinheiro. Então trouxeram seus animais a José, ao qual lhe deu o pão em troca de cavalos, ovelhas e bois e jumentos. Assim aquele ano forneceu-lhes pão em troca de todos os seus animais. Mas passado aquele ano, voltaram a ele no ano seguinte e lhes disseram: não podemos ocultar a meu senhor que o dinheiro se acabou e que os animais que tínhamos já pertencem ao meu senhor. Não resta à disposição do meu senhor senão nossos corpos e nossas terras, porque teremos de perecer sob os teus olhos, nós e nossa terra. Compra-nos junto com nossa terra e em troca de pão. Nós e nossa terra seremos escravos do faraó, mas dá-nos sementes para que possamos viver e não morramos, e nossa terra não fique desolada. Assim José comprou para o faraó todas as terras do Egito, porque os egípcios, forçados pela fome, venderam a ele cada qual seu campo, e toda a terra tornou-se propriedade do faraó. Ele submeteu-se todo o povo à servidão, de um extremo ao outro do Egito. Só não comprou as terras dos sacerdotes, porque eles recebiam do faraó uma contribuição e viviam daquilo que o faraó lhes dava. Por isso, não se viram obrigados a vender suas terras. José disse ao povo: hoje vos adquiri para o faraó, junto com vossas terras. Aqui tendes semente, semeai o campo. No tempo da colheita dareis ao faraó a 5ª parte. As outras 4 serão vossas, para semear nos campos e para o sustento vosso, de vossas famílias e vossos filhos. Eles responderam: tu nos salvastes a vida, possamos encontrar graças aos seus olhos, aos olhos de meu senhor, e seremos servos do faraó. José fez disso uma regra, em vigor até hoje, para todas as terras do Egito. A 5ª parte pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não passaram para o faraó. Últimos dias de Jacó. Israel estabeleceu-se no Egito, na terra de Gesem.
Ali adquiriram propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu no Egito 17 anos e a duração de sua vida foi de 147 anos. Aproximando-se para o tempo de morrer, ele chamou a si seu filho José e disse: Se encontrei favor a teus olhos, põe tua mão debaixo de minha coxa e promete tratar-me com benevolência e fidelidade. Por favor, não me sepulte no Egito, quando eu tiver adormecido com meus pais. Tu me levarás ao Egito e me sepultarás no túmulo deles. Ele respondeu: Farei como diz. Disse-lhe Jacó: Jura-me. E ele jurou. Então Israel se inclinou sobre a cabeceira do leito. Estas são as palavras da salvação. Essa é a continuação do capítulo 46, que eu comecei a ler e fui interrompida, só que já tinha colocado, eu não sabia que não estava sendo gravado. Eu só fiquei sabendo depois que eu leio, eu faço leitura de novo do que eu li, do que eu fiz. Então, eu li e vi que estava faltando, aí eu voltei a ler outra vez. Sejam todos abençoados no Senhor e me desculpem.